Bem-vindo de volta ao nosso estudo de andar com Deus. Hoje o nosso tema é um tema muito relevante, é um tema que descreve, talvez com mais frequência na Bíblia, esta caminhada com o Senhor, e nós vamos estar a abordar o tema hoje de andar no Espírito. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele descreve esta caminhada com Deus através de andar no Espírito de uma forma bastante detalhada. Ele contrasta andar na carne e andar no Espírito. Vamos ler esta passagem em Gálatas 5, versículo 16 até 26, com base do nosso estudo hoje. Gálatas 5,16 diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, de acordo com Gálatas 5, andar no Espírito tem várias áreas. Primeiro, nós não podemos andar de acordo com as concupiscências da nossa carne. Nós temos que andar no Espírito. Para fazer isto, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Esta palavra, ajuda do Espírito Santo, é mencionada em João 14,16. Diz que: E rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esta palavra ajudador ou consolador é a palavra paracletos. É a palavra que quer dizer que nós temos alguém ao nosso lado para nos ajudar. Está em relacionamento conosco, está a ajudar-nos. Então, quando nós estamos a andar com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está-nos a consolar ou está-nos a ajudar neste processo, neste caminho. Depois, em versículo 17, diz que a nossa carne cobiça ou luta contra o nosso espírito. Há uma batalha contra o Espírito Santo de Deus que em nós habita e contra a nossa carne que também está dentro de nós. A nossa carne manifesta com os nossos desejos naturais, a nossa alma, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos apetites, nossas paixões e nossos pensamentos também. Tudo isto opõe o nosso espírito. Em versículo 18 diz que nós somos guiados pelo Espírito, mas também não estamos mais debaixo da lei. A lei é baseada na nossa própria força, nosso próprio poder, o que é que nós podemos alcançar. Mas o guiar do Espírito Santo é diferente. É uma palavra grega que diz ajo, que é ser levado pela mão para um outro lugar. Então é o Espírito Santo que leva-nos pela mão, guia-nos de um lugar onde nós estamos para um lugar onde nós vamos estar. Depois, em versículo 19 a 21, fala acerca das obras da carne, que são coisas que são a descrição da nossa vivência longe da presença do Espírito Santo. Estas obras vão nos tirar fora do reino de Deus. Esta palavra reino no grego é basileia, que significa o poder de uma realeza, de um rei ou um domínio. Então, quando nós precisamos de ser levados para um lugar em que nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, em que nós somos debaixo da sua autoridade, mas também somos levados para um lugar da autoridade do Rei dos Reis ou do Senhor dos Senhores.
Depois, em versículo 22 a 23, fala acerca da descrição do fruto do Espírito. Então, quando nós estamos a andar com o Espírito Santo, nós vamos ter as suas evidências espirituais, as suas evidências dentro do nosso ser, dentro de quem nós somos. E depois, em versículo 24, diz que nós crucificamos as paixões e as nossas concupiscências. Esta palavra crucificar literalmente quer dizer pregar com uma estaca para não permitir que algo se evidencie ou seja ativo. Então, ao andar no Espírito, estas obras da nossa carne são pregadas com uma estaca, não vão ter mais relevância na nossa vida. Em Romanos 8,13 diz que se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Como diz em versículo 25, diz assim, andar no Espírito, nós andamos com a inspiração do Espírito, com o guiar, com o conselho, com o poder e a proteção do próprio Espírito Santo de Deus. Quais são algumas formas em que o Espírito Santo pode guiar-te? O Espírito Santo pode guiar-te através da Palavra de Deus. Talvez é a forma mais normal que o Espírito Santo guia a nossa vida, é através das suas Santas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Salmos 119, 105 diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também o Espírito Santo fala através da nossa consciência, para nós escolhermos o que é certo e o que é errado. Romanos 9:1 diz que em Cristo digo a verdade, que não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. O Espírito Santo também fala contigo através da paz. A paz que vem sobre a tua vida, muitas vezes é o Espírito Santo que fala, falando a tua vida. Colossenses 3:15 diz que a paz de Deus, pela qual também foste chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. O Espírito Santo também fala connosco através de quem está em autoridade sobre as nossas vidas, pelos aqueles conselhos de pessoas em autoridade. 1 de Pedro 5:5 diz que, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hebreus 13:17 diz que obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Também o Espírito Santo guia a tua vida através de sábio conselho. Muitos cristãos hoje em dia fazem muitas decisões muito importantes sem pedir conselho a outras pessoas. A Bíblia ensina-nos como é que nós devemos pedir conselhos através de várias pessoas para que nós podemos ter o guiar do Espírito Santo na nossa vida. Provérbios 11:14 diz que não havendo sábio direção o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O Espírito Santo também fala connosco através de sonhos e através de visões. Atos 16, 9 e 10 diz que Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão de Macedónia e lhe rogava dizendo, passa a Macedónia e ajude-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Também o Espírito Santo fala contigo através da profecia. A profecia tem que estar avaliada de acordo com as Escrituras que nós estamos a ouvir da parte de Deus de uma forma pessoal na nossa vida. O apóstolo Paulo recebeu esta profecia da parte do Espírito Santo em Atos 20:23. Diz que, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela o que dizendo, e esperam por prisões e tribulações. E depois veio outro profeta em Atos 21:10, diz que, e demorando-lhe uns dias, chegou de Judeia um profeta, por o chamado Ágabo, e vindo a ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, diz que isto, diz o Espírito Santo, que assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Houve aqui uma profecia guiando a vida de Paulo.
Também o Espírito Santo fala connosco através a voz interior no nosso coração. E Romanos 8,16, que o mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E depois também o Espírito Santo fala connosco através das circunstâncias à nossa volta. Aquilo que está a passar à nossa volta, o Espírito Santo muitas vezes usa como sinais para nos guiar no seu caminho. Gálatas 4,3 diz que vós sabeis primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Então o Espírito Santo guia-nos cada dia através daqueles frutos que Ele evidencia no nosso coração. Ele guia-nos para amar pessoas, para regozijar em todo o tempo, para termos paz e seu descanso, para sermos pacientes para com as pessoas à nossa volta, para sermos atos de bondade para com as pessoas, para sermos bondosos e puros e santos, para sermos fiéis nos relacionamentos e também nas responsabilidades que nós temos, para sermos gentis e humildes, para nós estarmos com autodisciplina e também autocontrole. Mas nós também temos que nos posicionar num lugar para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é um cavalheiro que quer falar connosco, mas nós temos que estar atentos à sua voz. Nós temos que querer que o Espírito Santo fala connosco. Temos aquela expectativa de ouvir a sua voz, tal como a ovelha ouve a voz do seu pastor. Está a dizer em João 10:27. Nós também temos que ter a expectativa que o Espírito Santo quer falar connosco. Romanos 8,14 diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus porque nós somos os seus filhos. Então temos que ter essa expectativa de ouvir a voz de Deus através do seu Espírito. Também nós temos que termos esta disponibilidade diária para nós ouvirmos a voz de Deus através do Espírito Santo de Deus. Romanos 12:1 diz que rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que ter aquela expectativa, aquele desejo de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós também temos que pedir ao Senhor para que nós tenhamos ouvidos para ouvir a sua voz. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então temos que ter este clamor, este desejo para ouvir a voz de Deus. Em 1 de Reis 3:9 diz que a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, e procura quem poderia julgar a este teu tão grande povo. Esta palavra discernir a voz, ou discernir entre o bem e o mal, é a palavra grega de chamar. É de ouvir de uma forma inteligente, atenciosamente, cuidadosamente, certeiro, diligente, dar ouvidos e fazer o ouvido. Então nós temos que parar o que é que nós estamos a fazer, temos que olhar para o que é que nós queremos ouvir e temos que ouvir com ouvidos de ouvir. Tantas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo porque nós estamos tão ocupados neste mundo, mas nós precisamos de ver. Nós temos que ver o que é que Deus está a fazer, parar o que é que nós estamos a fazer e ouvir a voz de Deus. Nós temos que pensar nas coisas que estão em cima, em coisas celestiais, não em coisas que estão nesta terra, como dizem Colossenses 3:2. Nós temos que aquietar-nos e saber que Deus é Deus. Como dizem Salmos 46:10. Nós temos que parar para ouvir o Espírito Santo. E depois nós temos que pôr em prática o que é que Deus está a dizer através da voz do Espírito Santo. Nós temos que ouvir e depois pôr em prática o que é que nós ouvimos. Nós temos que ter esta obediência no nosso coração. Como diz em Filemón, versículo 21, diz que escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Nós temos que fazer esta prática diária de ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito. Andar no Espírito é andar com Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir através das profecias, das visões, dos sonhos, através da sua palavra, através do conselho, através de quem está em autoridade sobre a nossa vida, para nós podermos andar nos seus caminhos, passo a passo, caminhar
com Deus.